Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade às nossas palestras da tarde. Hoje, agora, nós vamos ouvir a palestra da professora Cláudia Pires Ferreira, do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp. Professora, podemos gravar a sua palestra? Claro. Conhecendo um pouco mais a Cláudia ela tem graduação, mestrado e doutorado em Física pela USP, e atualmente ela é professora assistente do Instituto de Ciências de Botucatu, tem experiência na área de biomatemática, física biológica, atuando principalmente em autômatos celulares, modelagem matemática e equações diferenciais. A palestra é intitulada Modelos Imunológicos para Dengue. Cláudia, você tem a palavra. Obrigada, Valéria. Obrigada a todo mundo aí, a Lucy pelo convite. Não assustem com a bagunça dos títulos, mas eu vou falar um pouquinho de dengue. Tá enxergando todo mundo? Sim. Tá, eu vou falar então de dengue, mas eu vou falar de dengue do ponto de vista imunológico, né? Eu tenho trabalhado com o tema dengue há bastante tempo, já tenho aí, sei lá, uns 16, 17 anos, mas do ponto de vista de epidemiologia, né? Da transmissão da doença, do controle do vetor, que é responsável pela transmissão. E agora, sim, eu tenho começado um pouco a olhar para a dengue do ponto de vista imunológico, né? Então, eu vou apresentar para vocês, vou comentar 2 trabalhos que nós fizemos, sendo que um deles é parte da tese de doutorado de um aluno nosso aqui do programa Biometria, né? E na verdade, a proposta de trabalhar no tema, né? Ela veio de um colaborador nosso, do IRIA, né? França, Mustafa Dini. Ele é matemático, né? Ele é diretor de pesquisa de um grupo lá que trabalha com a parte de modelagem, sempre focada, né, dos fenômenos que ocorrem do ponto de vista de imunologia, né? E foi ele que veio com a proposta da gente ter esse olhar, né, sobre a dengue, mas do ponto de vista imunológico, tá? Então, é isso que eu vou contar um pouco para vocês, né? Também é uma área nova para mim, então, olha, fiquem super à vontade para me interromper, fazer pergunta, né? E eu espero aí que vocês gostem, né? O tema é bastante interessante e desafiador, para mim também, tá? Então, veja só, eu vou falar basicamente desses 2 trabalhos que nós temos nesse tema, tá? Onde a gente olhou sobre, do ponto de vista imunológico, né, da dengue, então, quer dizer, como que acontece, né, a resposta imunológica e a infecção, né, das células pelo vírus da dengue, uma vez que ele está dentro do nosso corpo. E a gente vai trabalhar aqui 2 modelos, um modelo que a gente enfocou o caso, né, da dengue, e a gente olhou mais para a parte de dengue grave, né, essa classificação de dengue grave em crianças, e essas crianças aqui são bebês, tá? São crianças menores de 1 ano, tá? Então, a gente propôs um modelo, né, e por que a gente eu vou falar aqui para vocês de 2 modelos, tá? Então, nesse primeiro modelo, onde a gente vai estar olhando para o que acontece com as crianças, né, a gente vai modelar uma resposta imunológica que ela é passiva, porque são anticorpos que são passados, né, durante a gravidez da mãe para o bebê, e a proteção que o bebê vai ter ao vírus da dengue, né, ou não, vamos dizer assim, é devido a esses anticorpos que ele recebeu da mãe, tá? Então, é um primeiro modelo. E um segundo modelo, que eu vou também comentar com vocês e que nós trabalhamos, né, ele vai tentar olhar para a segunda infecção por um vírus heterólogo, né? Então, é um vírus da dengue que é diferente do primeiro vírus que infectou. Eu já estou olhando agora para pessoas adultas, certo? E aí, dentro desse contexto de resposta imunológica a uma segunda infecção heteróloga em adultos, então eu vou querer olhar para a competição entre 2 tipos de anticorpos, né? Vou chamar assim, um anticorpos neutralizante e um anticorpo não neutralizante, tá? Então, por isso que aqui a gente vai falar do problema de dengue, né? Tentando olhar para os quadros de dengue grave, não os clássicos, né? De dengue clássica, com
esse olhar sobre a resposta imunológica, tá? Então, é mais ou menos isso, e trazer algumas ideias, né? Vocês vão ver que eu acho que uma coisa que me chamou bastante atenção nesse trabalho é que a gente lá em epidemiologia, a gente trabalha, a gente modela muito, né, a transmissão da doença, vamos pensar assim, certo? Olhando para o que acontece, modelando isso via ação de lei de ação das massas, né? Então, aqui a gente traz uma proposta diferente, tá? Então, é um pouquinho que eu quero conversar com vocês aqui, ó, também emprestada da química, né? Assim como é a lei de ação das massas, né? Mas a gente trabalhar, então, funções, né, de interação inspiradas em reações químicas. Essa é a ideia, tá? Então, vamos falar um pouquinho, vamos contar um pouquinho, né, qual que é o problema que está por trás, tá? Então, veja que a gente tem aí o caso de infecções sequenciais. Aqui eu estou olhando bem para o segundo modelo, deixa eu falar assim, né, que seria o modelo onde eu quero pensar numa segunda infecção de um vírus heterólogo, tá? Então, eu vou começar colocando esse modelo aqui na nossa motivação, que é o mais fácil da gente entender, né? Então, só para a gente olhar um pouquinho o que acontece, ó, a gente tem aqui a introdução, vamos pensar assim, né, do vírus da dengue, né, dentro do nosso corpo. Então, a gente tem aqui as nossas células imunológicas, né, células B, células T, né, elas são ativadas devido à presença, né, desse vírus, né, e essa resposta imunológica, ela ativada, né, a gente enxerga ela aqui, ó, então ela cresce, né, para poder controlar essa infecção, né, e uma vez que essa infecção está controlada, né, essa resposta imunológica, ela começa a decrescer, e a gente tem aqui um pool, né, de células de memória, né, tanto células B quanto as células T, tá? Ao entrar em contato com um segundo vírus da dengue, né, o que acontece? Se esse vírus 2 é igual ao vírus 1, essas células imunológicas aqui, ó, elas respondem rapidamente e conseguem controlar essa infecção por vírus homólogo, né? Porque ela já conhece esse corpo estranho, tá? Mas quando essa segunda infecção, ela é com o vírus heterólogo, né? O que acontece, né? Isso agora a gente já está falando de algumas hipóteses, tá? E por que eu estou falando de algumas hipóteses? Porque o único que desenvolve a dengue, né, são os humanos, tá? Então, nós somos os únicos que ficamos doentes devido à dengue, tá? Então, tudo que se conhece é muito de experimentos in vitro, né? E aí é difícil você tá olhando o que está acontecendo in vitro, mas não necessariamente é o que acontece dentro do corpo humano, né? Então, a gente não tem um modelo experimental para a dengue, tá? Então, por isso que a gente estabelece algumas hipóteses, né? E vocês vão ver que a hipótese que a gente tem duas hipóteses, as duas, elas têm uma mesma base em comum, que é justamente o que eu coloquei aqui para você, ó, para vocês, que a gente chama de Original Antigenic Sin, né? Então, o que significa isso? Significa que essas células de memória aqui, ó, elas ficam confundidas, porque esses vírus são muito parecidos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ao ficar confundida, ela responde a esse vírus que é diferente, né? E essa resposta, ela não é eficiente, tá? A gente tem uma resposta eficiente, né? Porque o nosso corpo, a partir de um certo instante, digamos assim, ele reconhece que aquele é um vírus diferente, então ele começa a responder especificamente para aquele vírus, e por isso que a gente vai falar também de uma competição entre anticorpos neutralizantes e não neutralizantes, pensando exatamente nisso, né? Numa resposta que vem de uma população de anticorpos, que na verdade é específica para um vírus tipo 1, tá? E uma população de anticorpos, né, que ela é específica para um vírus tipo 2 e competem por esse vírus, tá? Essa é a ideia, pelos epítopos desse vírus, né? E nessa competição ela pode ou não neutralizar ele, tá? Então, veja que essa ideia, né, que a gente coloca aqui, ó, que é uma ideia geral, por que, de novo, estou chamando a atenção disso, né? Porque não se sabe exatamente, e talvez, na verdade, sejam as duas populações, né, são todas hipóteses, né? Mas alguns trabalhos, eles enfatizam que a importância da resposta humoral, que são as células B, né?
para o desencadeamento ou não da dengue hemorrágica, né, dos casos graves, e alguns outros artigos defendem a atuação, a importância das células T, certo? Da resposta celular para desencadeamento dos casos graves, né? Então, são hipóteses, uma ou outra, ou ambas, né? E que as pessoas tentam explorar na literatura, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia geral. E a gente vai trabalhar, vocês vão ver que eu vou enfocar na resposta moral. E por que eu vou enfocar na resposta moral? Aí vem aquele primeiro modelo que eu comentei com vocês, né? Para os bebês. Porque, para o caso dos bebês, a gente sabe que a resposta deles, a resposta imunológica é muito... fraca não é uma palavra boa, né? Mas, assim, eles são muito... ainda não está preparado o sistema imunológico deles, né? Então, realmente, o que está protegendo eles é a imunidade que eles receberam da mãe, tá? Que foi passada através da placenta, né? E então, se eu estou pensando que o que está protegendo ou não eles é essa imunidade que eles receberam da mãe, então, olha que interessante, eu não vou modelar uma resposta imunológica que aparece no bebê por causa do vírus da dengue, certo? O que eu vou modelar é uma resposta que já está ali, né, por causa dos anticorpos que ele recebeu, tá? Vocês vão ver a diferença em termos de modelo, né? Mas, de novo, só insistindo que ali a gente não vai ter células de memória, certo? É isso que eu quero dizer, certo? Não tem células de memória por causa da infecção para os bebês menores de 1 ano, tá? Mais ou menos isso? Vamos lá? E por que isso é importante, né? Então, a gente vê aqui, ó, a gente tem uma região do mundo, né, uma extensão grande, onde acontece casos de dengue, certo? Então, esse é um problema que, assim, tem crescido, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, né, lá atrás a gente não tinha muita dengue no sul do Brasil, mas hoje a gente já tem em todo o país, certo? E isso vem, vários fatores podem estar por trás desse aumento de número de casos ou dessa expansão, né, da transmissão da dengue no mundo, certo? Mas à medida que isso se expande, o problema vai ficando, né, mais importante do ponto de vista de saúde pública, tá? Então, aí está a motivação da gente estudar, seja do ponto de vista epidemiológico, ou seja do ponto de vista imunológico, o problema da dengue, tá? É mais ou menos isso. E olha outras coisas interessantes, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente consegue ver nesse gráfico aqui, ó, que o número de casos de dengue, aqui eu fiz um recorte só sobre o Brasil, né? Ele vem crescendo, né? E hoje, no Brasil, a gente tem a circulação dos 4 sorotipos de dengue, né? A gente tem introdução ou reintrodução, né, do dengue tipo 1 lá em 1990, né? Mas depois a gente tem em 2002 a introdução do sorotipo 2, depois a gente tem a introdução do sorotipo 3, depois a introdução do sorotipo 4. A gente tem os 4 vírus circulando no Brasil, e se a gente voltar e pensar no que eu comentei com vocês no slide anterior, né, que os casos graves de dengue, eles se dão principalmente quando a gente tem uma segunda infecção por um sorotipo heterogêneo, né, um sorotipo heterólogo, um sorotipo diferente do primeiro, né, o fato da gente ter 4 vírus circulando aumenta a chance da gente ter casos de dengue grave ocorrendo, tá? E é um pouco o que eu mostro aqui nesses slides, olha lá. O número de casos notificados, né, mortes notificadas por dengue, tá? Então, são casos graves, né? Ele aumenta com o tempo, né? Muito aí correlacionado com a introdução de outros sorotipos no Brasil, tá? Então, é mais ou menos esse panorama, que é a nossa motivação, tá? E um pouquinho para a gente falar do ponto de vista de aspectos imunológicos, né, dessa doença, né? Então, vamos pensar o seguinte, até eu fiz alguns destaques aqui, ó, que são destaques interessantes para a gente pensar, tá? Então, a primeira coisa que eu comentei com vocês, ó, é que esses 4 sorotipos, eles são muito parecidos, né? Então, essa é uma das hipóteses, né, que é explorada, né? O fato deles serem muito parecidos, isso confunde o sistema imunológico, né? Então, a gente tem aí uma resposta
a uma infecção que não é uma resposta neutralizante. Eles são de anticorpos, né, gerados por células de memória, referente a infecções de sorotipo diferente, tá? Então, essa semelhança entre os sorotipos, eu destaco aqui, tá? Comentando aqui, ó, a gente já sabe quais são as células-alvo, né, para a infecção dos vírus aqui, certo? São os monócitos, os macrófagos e assim por diante, as células de defesa, né? Aqui um pouco para motivar a nossa escolha com relação à resposta imunológica humoral, né? Então, o genoma de vírus, ele está estruturado, aqui ele tem, ó, 3 proteínas estruturais, né? E ele tem 7 proteínas não estruturais, tá? E aí, por que eu estou chamando atenção para isso daqui, ó? Porque, olha só, a gente tem uma resposta imunológica de anticorpo robusta, né? Gerada aqui, ó, para essas proteínas, que são proteínas, o quê? São proteínas principalmente aqui, ó, de estruturas, né? Tá? Então, aqui, ó, proteínas estruturais, então, a estrutura do vírus, tá bom? O que mais? A gente já sabe, né, que a gente tem resposta imunológica de longa duração, né, para infecções homólogas, certo? Então, para sorotipos homólogos, a nossa resposta imunológica é de longa duração. Então, quem já teve dengue 1 não vai ter de novo, tá? Ele está protegido já. Agora, a gente tem uma resposta de duração pequena para o sorotipo heterólogo, né? Então, infecções recentes por sorotipos diferentes, a gente tem uma certa proteção por causa da imunidade cruzada, tá? É isso que eu quero dizer aqui, tá bom? E que mais? Se sabe, né, a literatura mostra que infecções secundárias, então aqui eu estou pensando em infecções heterólogas, né, eles causam 40 vezes mais casos, né, a gente vai ter aí casos graves, né, do que infecções primárias, tá bom? Então, aumenta, né, o risco dos casos graves é aumentado 40 vezes, né, na segunda infecção. Essa é a ideia, tá? Então, a gente pode ter casos graves na primeira infecção, mas uma segunda infecção aumenta até aí, ó, 40 vezes essa chance, tá? E a gente sabe também, e aqui do ponto de vista imunológico, não só para o vírus da dengue, né, mas a resposta imunológica que ela controla a infecção viral, a disseminação, mas a gente precisa da resposta celular, né, para poder a gente ter aí o controle total dessa infecção, tá bom? Então, estou chamando a atenção disso porque a gente vai a gente vai modelar só a resposta humoral, tá? Mas o modelo completo aí precisaria envolver a parte celular, né, para a gente ter, de fato, a infecção e depois essa infecção, ela desaparecendo, tá? Então, é mais ou menos isso, células T, certo? Elas respondem mais, tá? A proteínas não estruturais, que é essa NS3 aqui, ó, que só corresponde a 20%, né, da sequência aí do dengue vírus, né? Então, por isso que isso tudo é para motivar e um pouco para dizer assim, ó, por que a gente escolheu modelar a resposta humoral e não a celular, tá? Então, é mais nesse sentido que eu trouxe esse slide, tá? E um pouquinho mais para a gente pensar no problema, né? Olha lá, a gente tem que a infecção, né, a um flavivírus, né, e dengue é um flavivírus, certo? O que acontece, né? A neutralização desse vírus é um fenômeno, né, que requer o quê? Ele requer que esse anticorpo, né, ele se conecte, essa é a ideia, né? Então, a gente tem aqui o anticorpo aqui em verde, ó, ele vai bloquear a entrada do vírus nas células a partir do momento que ele se liga aqui, né, a esses spike, né, e aí ele bloqueia a entrada do vírus na célula, né? Então, se eu não tiver o anticorpo suficiente aqui, ó, esse vírus vai entrar, né? Por isso que a gente fala que é um tipo de fenômeno que existe, né? Tem um certo limiar no sentido de número de anticorpos ligados a esse vírus para que haja a neutralização. Essa é a ideia, tá? Isso daqui é um gráfico que, na verdade, não é para o vírus da dengue, é para o vírus do West Nile virus, tá? Mas a ideia
A hipótese é que isso aconteça para o vírus da dengue, como eu comentei, a gente não tem um modelo experimental, né, para dengue, tá? Então, é uma hipótese mesmo, né? Mas o que a gente vê que acontece aqui para o vírus, para o West Nile vírus, e é o que a gente imagina que acontece também para o vírus da dengue, né? Então, essa ideia de que, veja que aqui eu tenho a neutralização, né? Aqui são o número de células que são células infectadas, certo? Então, à medida que a quantidade de anticorpo aumenta, e ela está aumentando nessa direção, né? O número de células infectadas aqui, né? Ele decresce. Então, isso significa, e isso eu estou olhando para essa curva aqui em vermelhinha, ó, que descreve para mim como que acontece a neutralização desse anticorpo, né? Devido à presença, a neutralização desse vírus devido à presença do anticorpo, tá? E o que a gente está olhando aqui em azul, ó, é justamente o que a gente chama de função de enhancement, que seria um aprimoramento da infecção devido à presença de anticorpos, né? E aí o que a gente vê é que isso daqui, esse fenômeno, ele acontece dentro de uma janela aqui, ó. Se eu tiver pouco anticorpo, eu não tenho esse fenômeno. Se eu tiver bastante anticorpo, eu também estou protegido, ó, ele não acontece. Mas se eu tiver aqui, ó, numa janela, aqui dentro dessa janela aqui, ó, a presença do anticorpo, o que que acontece? Ele vai ter uma baixa neutralização e olha lá o que que acontece, ó. A gente tem um aprimoramento da infecção, tá? Então, esse resultado aqui, experimental, in vitro, como eu comentei, é que motiva a gente a escolher as nossas funções, né, vamos dizer assim, de infecção, tá? Esse comportamento aqui, a gente se inspira nesse comportamento e nessa ideia de que a gente precisa que os anticorpos se liguem ao vírus, né, e bloqueiem a entrada desse vírus na célula, tá? Então, é mais ou menos esses dois fenômenos aqui que a gente vai explorar, tá? Então, olha lá, são modelos de equações diferenciais ordinárias que a gente vai propor. Esses modelos, eles vão reproduzir a dinâmica no tempo, tá? Das células infectadas e não infectadas, e a dinâmica do vírus, tá? E também a dinâmica dos anticorpos, né? No caso de um modelo, 2 anticorpos, no caso do outro modelo, um anticorpo único, tá? Mas a gente vai querer olhar, por exemplo, no caso do segundo modelo, né? A competição entre esses anticorpos, tá? E como eu comentei, a gente vai assumir aqui que a resposta imunológica humoral é a resposta de fato importante e a que vai gerar ou proteção ou aprimoramento da infecção, né, dependendo da quantidade de anticorpos que a gente tem ali tentando controlar essa infecção, tá? E como eu comentei, essas funções que a gente escolhe, né, de neutralização, de aprimoramento da infecção, elas estão inspiradas naqueles experimentos in vitro que eu mostrei para vocês, tá? Então, é mais ou menos essa ideia, tá? E, então, aqui falando do primeiro problema, que eu acho, assim, que é um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, o que a gente observa lá, ó? Como eu comentei para vocês, são casos, né, de dengue acontecendo em crianças menores de 1 ano, tá? Então, se a gente olhar, é isso que a gente vai querer modelar, tá? Mas aqui, veja que eu estou trazendo casos de dengue em crianças, né? Estou chamando criança aqui de 0 a 19 anos, tá? Mas a gente vê que a gente tem um comportamento aqui, ó, bimodal. Tem um pico aqui, tem um pico aqui, né? Esse segundo pico aqui, ele está associado a infecções secundárias, tá? Mas esse primeiro pico aqui não, ó. Ó o zoom desse primeiro pico aqui, ó. O zoom desse primeiro pico aqui, a gente já está olhando em meses, então é exatamente o que eu queria trazer para vocês, ó. Crianças de 0 a 1 ano de idade, vamos pegar até aqui, ó. Então, a gente vê que existe aqui, ó, em torno de 7, 8 meses, né, tem um aumento claramente do número de casos, né, de dengue hemorrágico, né, para esses bebês, né, digamos assim. E esse primeiro pico aqui que acontece para os bebês, ele não consegue, a gente não consegue explicar ele nem devido à resposta imunológica celular, né, e nem devido a ser uma segunda infecção, tá? Essa é a ideia, porque eles são muito jovens, né, para ter 2 infecções, né, é menos de 1 ano, tá bom? Então, a gente tem que conseguir explicar esse primeiro pico aqui, ó,
olhando para uma primeira infecção, certo? Uma primeira infecção aonde a gente não tem células de memória, né? A gente tem só a imunidade passiva, que são os anticorpos que esses bebês receberam da mãe, tá? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. E o que a gente sabe, né? O que a gente sabe também? Aqui, esse gráfico aqui é bastante interessante, ó, desse artigo aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, ó, para aquelas crianças, né, até 1 ano de idade, né? Então, tá aqui meses, né? A gente está colocando aqui, ó, nessa curva aqui, ó, são o número de casos, então, chamando de novo a atenção, ó, para aquele pico que acontece ali em torno dos 8 meses, a gente tem um aumento no número de hospitalizações, de casos graves de dengue nesses bebês, tá? E o que a gente vê aqui, ó, essa reta aqui, ó, o que está mostrando para a gente é justamente o seguinte, ó, esses bebês recebem, né, via passivamente anticorpos, né, dessa mãe que está grávida, e os dados que a gente vai olhar e tentar explicar são mães que tiveram mais de uma infecção de dengue, então se supõe que essa imunidade que ela está passando protege esses bebês para qualquer tipo de dengue, pelo menos durante uma janela, ó, porque são anticorpos aí, uma população de anticorpos, né, que vai proteger esses bebês de qualquer que seja o vírus que eles sejam infectados, tudo bem? Mas à medida que esses anticorpos eles vão decaindo, ó, e não tem célula de memória, então eles vão decair com o tempo, né? O que acontece? A gente vai ter essa outra janela aqui, ó, aonde, lembrando aquele primeiro gráfico, né, uma janela em termos de quantidade de anticorpo, né, que promove o aprimoramento da infecção, tá? Para muito pouquinho anticorpo, ó, eu não vou ter problema também. Esse bebê, ele não vai desenvolver casos graves de dengue hemorrágica. Essa é a ideia, tá? Então, olha só. Existem dados, nesse artigo aqui, ele traz esse conjunto de dados, são 13 crianças, né? Onde eles conseguiram medir a quantidade de anticorpo que eles receberam da mãe, eles mediram isso aqui no cordão umbilical, certo? E, como eu comentei, são mães que tiveram mais de uma infecção por dengue, né, sorotipos diferentes, né? É muito raro que a gente tenha uma terceira infecção por um terceiro sorotipo de dengue. Em geral, após a segunda infecção por sorotipo diferente, a gente está protegido. Então, essa é a ideia por trás, tá? Então, pensando nesse decaimento, né, um decaimento exponencial, né, porque esses anticorpos, né, eles não estão sendo produzidos pelo bebê, né? Lembra que a gente está assumindo aqui, né, e é conhecido também que o sistema imunológico dele é muito imaturo, certo? Então, ele não está produzindo uma resposta imunológica ao vírus da dengue, tá? Então, a gente tem aqui, o que acontece? A gente consegue predizer, mais ou menos, quando que a gente vai ter esse quadro grave nesse bebê em particular, né, dada a quantidade de anticorpo que ele recebeu da mãe, né? E quando a gente olha lá, o que aconteceu na prática, né, porque eles acompanharam, que são casos que eles acompanharam, né? Então, a gente percebe aqui que foi quando apareceu, né, quando essa criança teve um caso grave de dengue, né? E aí falava-se muito dessa diferença aqui de 2 meses, por que a gente está vendo essa diferença, né? Então, a gente vai tentar explicar um pouco essa diferença com relação ao modelo matemático, tá? Essa é a ideia, tá bom? E olha lá, o modelo ele fala o seguinte, ó, como eu comentei com vocês, ó, células aqui são os anticorpos, tá? Eu não estou fazendo a modelagem das células B, né? Eu estou falando da população de anticorpo, tá bom? Que é produzida pelas células B. Então, tá aqui, né? São anticorpos que foram transferidos de forma passiva, não há produção de anticorpo pelo bebê, como a gente comentou. Então, veja que só tem termos de decaimento, né? Então, ele tem um termo aqui, ó, se eu esquecer infecção de vírus, ó, se não tem infecção, é o que eu falei para vocês, um decaimento exponencial, tá? Na presença de vírus, tem esse termo aqui, porque a gente tem que os anticorpos, eles são consumidos, porque eu estou falando de uma população de anticorpos livre, né? E aquela está agarrada aí ao vírus, tá bom? Ela já se conectou, tá? Então, aqui é simplesmente um decaimento natural da população de anticorpo, e esse aqui é um termo de diminuição dessa população de anticorpos livre, porque ela está agora ligada ao vírus, tá? Então, a gente tem uma produção de células saudáveis, né? Aqui é uma taxa de produção dessas células saudáveis, né? De novo, se não tem vírus, né? Aqui seria a mortalidade natural dessas células, né? Se a gente esquecer, se não tem infecção, tá?
Então, a gente tem uma taxa de produção aqui, ó, dessas células ao longo do tempo, aqui a dinâmica dela, células saudáveis, tá? Células infectadas, elas aparecem, né, devido ao contato das células susceptíveis com o vírus livre, e isso vai estar sendo mediado pela população do anticorpo, tá? Que é essa função aqui, tá? Essa é a ideia, tá? Então, células livres, elas, a uma taxa C, né, viram células infectadas, e veja que aqui a gente tem, então, interação entre 3 populações, anticorpo, células saudáveis e vírus, tá? Aqui é um decaimento natural dessas células infectadas, que pode ser maior ou igual ao decaimento das células não infectadas, vamos pensar assim, susceptíveis, tá? E aqui é a dinâmica da população de vírus, ó, novos vírus, né? A gente tem aqui produção de vírus, né? Essa é uma taxa de variação ao longo do tempo dessa população de vírus. Então, a gente tem produção devido às células infectadas, né? Que é uma célula infectada, ela produz aí, né? Essa taxa aqui, cada instante de tempo, eu não sei, 2, 3, isso aqui seria o número de vírus que ela produz, tá? O que mais que a gente tem aqui? Uma mortalidade natural dessa população de vírus livre, né? E esse termo aqui, ele está modelando o quê? Ó? Ele está modelando esse vírus, ele não é mais livre porque ele está aí, ou porque ele está neutralizado por esse anticorpo, certo? Esse termo aqui, ou porque, olha, esse termo aqui, o que ele está modelando, né, que a gente vai ver, é justamente ele não está mais livre porque ele está lá dentro da célula infectada, ele conseguiu entrar, tá? Então, esse termo aqui, tá? E essa função aqui, ó, que modela, né, como é que essa, como é que fala? Essa função EA aqui, ó, que depende da quantidade de anticorpos, né? Então, veja que esse termo aqui, ó, é a interação entre anticorpos, célula suscetível e vírus, certo? Como é que a gente... Isso aqui foi uma escolha, depois eu vou mostrar para vocês que no segundo trabalho a gente repensou e, na verdade, depois a gente refez todo esse primeiro trabalho usando uma função diferente, cuja motivação biológica é mais simples, tá? Mas, no primeiro momento, a gente se inspirou também naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Então, aquela função que eu coloquei lá, ela vai ter exatamente esse comportamento aqui, ó, tá? Então, ela foi inspirada, a escolha está inspirada por esse comportamento aí que se vê in vitro, tá? Se vocês fizerem o gráfico dessa função, vocês vão ver que vocês olham aquilo ali, tá bom? Vocês obtêm aquilo ali. Essa é a ideia, tá? Bom, eu fiz aqui, ó, nem lembrava que eu tinha feito, mas olha lá. A gente faz uma reparametrização do modelo, né, para poder fazer os gráficos, para fazer o estudo analítico, tá? Não é muito importante isso, depois vocês podem olhar aqui com detalhe, mas o que é interessante é exatamente o que está colocado aqui, ó. É aquela população, aquele aprimoramento da infecção, veja como tem um comportamento parecido com aqueles resultados in vitro que eu mostrei para vocês, ó. Aqui seria, né, proporcional à quantidade de anticorpo, ó. Se eu tenho pouco ou muito, então essa função está aqui embaixo, né, ela diminui. Numa quantidade intermediária, ela cresce, né? E a neutralização, que está colocada aqui, ó. O que vai acontecer com a neutralização? À medida que a quantidade de anticorpo cresce, ó, veja que isso daqui é uma reparametrização, é proporcional, eu aumento a neutralização, tá? Então, aquela função que vocês viram lá no modelo, ela acaba reproduzindo aquele comportamento in vitro que eu mostrei para vocês. Essa é a ideia, tá? Então, esse modelo, a gente fizemos as análises tradicionais, buscamos os pontos de equilíbrio, né? Estudamos a estabilidade desses pontos de equilíbrio. Então, veja que a gente tem 2 pontos de equilíbrio. Eu vou falar assim, ó, livre da infecção, certo? Eu só tenho células saudáveis. Eu tenho um outro ponto de equilíbrio onde eu tenho a infecção, e é esse ponto aqui que eu vou chamar o ponto de equilíbrio onde eu tenho a dengue hemorrágica. No primeiro momento, é assim que eu vou chamar ele, tá? E o que a gente consegue ver? A gente vê que esse ponto aqui, ó, onde eu não tenho infecção, ele sempre existe, tá? Agora, esse ponto aqui, aonde a infecção persiste, né, ele tem um limiar, né, um threshold para a existência dele, tá? E esse limiar aqui é o que eu vou, em analogia ao que a gente tem em epidemiologia, né, vou chamar de uma R0, tá? Então, ele existe se esse R0, esse limiar, é maior que 1, tá? E o que a gente consegue mostrar também
é que para R0 menor que 1, esse ponto é estável, e para R0 maior que 1, esse ponto aqui é o ponto estável, tá? Essa é a ideia que eu coloquei aqui para vocês, tá? E a gente fez isso usando, né, o operador de próxima geração, tá? Esse limiar, ele tem interpretação biológica, né? Então, veja só, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem essa razão aqui, ó, que é o número médio de células susceptíveis. O que mais? A gente tem essa outra razão que aparece aqui dentro do nosso limiar, né? Que é o número médio também, ó, né, a fração dessas células susceptíveis que se tornam infectadas, né? E a gente tem essa outra razão aqui, ó, que aparece no R0, que está colocada aqui, que é o número médio de vírus que são produzidos por uma célula infectada, né? Então, de certa maneira, né, analogamente ao que a gente tem lá em epidemiologia, né, esse R0 aqui, ele vai dar uma medida de, dado uma célula infectada, né, quantas novas células infectadas essa célula gera, né, no final, tá bom? Essa é a ideia, tá? E como eu comentei, esse limiar, ó, ele é um limiar que vai falar também sobre a estabilidade desses dois pontos de equilíbrio, tá? E a gente conseguiu fazer um pouquinho mais, né? Que foi mostrar a estabilidade global, né? Mas agora com algumas restrições, né? No espaço de parâmetros, tá? A gente conseguiu mostrar a estabilidade global do ponto de equilíbrio livre da infecção, tá? Temos aí um conjunto de parâmetros, né? E aqui mostrando um pouquinho da dinâmica para vocês. Então, veja que a gente tem a população, né? Lembra que isso aqui é uma reparametrização, mas ele está falando da população de anticorpos, né? Então, a gente tem aqui os anticorpos que esse bebê ele recebe, né? Da mãe. Então, seria aqui a partir do momento, né? Onde ele nasce, vamos dizer assim, quanto que ele tem desse anticorpo. Esse anticorpo, ele vai diminuindo com o tempo, né? Então, chamando a atenção, ó, né, para essa queda aqui, ó, que vai estar associada, né, com a infecção pelo vírus da dengue, olha lá, população de células infectadas em vermelho, células susceptíveis em azul, o aumento da população de vírus, né, livre por causa do aumento dessa população de células infectadas, e mostrando aqui para vocês também, ó, que justamente o que a gente comentou, ó, aquela função que a gente escolheu, né, ela tem esse comportamento aqui, ó, a gente vê a função de enhancement, e a gente pode olhar também como é que está a função de neutralização, né, então mostrando, né, que esses casos graves, né, estão associados, né, a essa função aqui de aprimoramento, tá, da infecção, ao enhancement, tá bom? Então, mais ou menos isso, tá? A gente fez também, alguns parâmetros do modelo a gente conhece da literatura, outros não. Então, nós usamos um algoritmo genético e aqueles dados que a gente tinha, né, da literatura, dos bebês, para fazer um ajuste do nosso modelo, tá? Essa é a ideia, tá? Então, aqui a gente tem alguns resultados relativos a esse ajuste, tá? Então, veja aqui o que cai sobre essa linha aqui, ó, vamos dizer assim, ó, é onde houve um ajuste perfeito, né? Porque são os dados experimentais e as simulações, né? Então, fora o que vocês conseguem ver aqui, que não se ajusta sobre essa linha, né? É mais ou menos como o que eu quero dizer. Quanto mais próximo a essa linha aqui, ó, esse x igual a y, certo? Já que eu tenho aqui um momento onde ocorre a dengue, casos graves no bebês, e o momento em que o meu modelo está dizendo que ocorreu essa dengue grave, né? Então, quanto mais próximo eu estiver dessa linha pontilhada, melhor está ajustado o meu modelo aos meus dados, tá bom? Essa é a ideia, tá? Então, a gente fez esse ajuste de parâmetros, né? E a gente também fez uma análise de sensibilidade. Essa análise de sensibilidade, ela vai falar para a gente quais são os parâmetros do meu modelo que são os mais importantes, e essa importância eu estou medindo ela com relação ao instante onde ocorre o caso de dengue grave, né? Mas também aquele limiar R0, né, que a gente encontrou lá analiticamente, tá? Que é esse outro gráfico aqui, tá bom? Essa é a ideia, né? Então, por exemplo, com relação ao momento, né, onde ocorre o caso de dengue grave, né? Então, a gente consegue ver, ó, que esse parâmetro R0 é um parâmetro, o parâmetro mais importante vai ser a quantidade de anticorpos que o bebê recebe da mãe, né? Ele vai influenciar muito no momento onde ocorre o caso grave, né?
E veja que como aqui eu tenho, eu tenho ele positivo, ó, tá vendo? 0,77. O que significa isso? Que o aumento de anticorpos que o bebê recebe no instante que ele nasceu, né? Se ele tem uma quantidade de anticorpos muito grande, ele vai estar protegido, porque o tempo para ocorrer esse caso grave, ele vai ser muito longo, certo? Agora, o que acontece? Se o R0, lembra que o R0, ele vai estar medindo um pouco a força dessa infecção, né? O quanto que uma célula infectada gera de novas células infectadas, né? Então, se o R0 aumentar, né? Que eu estou vendo aqui um valor negativo, significa que ele vai ter esse caso de dengue grave, né? Muito cedo, certo? Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está olhando aqui, tá? E também com relação ao R0, que é aquele limiar, a gente consegue enxergar aqui a importância, né, dos parâmetros do modelo também para esse R0, né? Então, veja que esse limiar, a gente gostaria que ele fosse pequeno, né? Que significa, então, que essa infecção, essa produção de vírus não vai ser tão exacerbada, né? Então, veja que, por exemplo, aqui é a mortalidade, né, das células saudáveis e das células infectadas, né? Então, se eu aumentar muito a mortalidade, eu diminuo o R0, né? Então, é mais ou menos assim que a gente olha, a gente lê essa análise de sensibilidade, tá? E só comentando aqui as conclusões que a gente tem com relação a esse modelo, né? Um pouco, lembra que a gente queria explicar um pouco aqueles 2 meses, né? Que entre o que a gente vê do ponto de vista experimental e o que a gente espera quando a gente pensa só no decaimento do anticorpo, né? Então, o modelo mostra para a gente, né, que não é simplesmente o decaimento do anticorpo, né? Então, tem toda uma interação, né, relativa à dinâmica do vírus, que pode ser medida com aquele R0, com aquele limiar que a gente encontrou, tá? Então, veja que também a gente tem aqui os parâmetros mais importantes, ele fala para a gente, ó, o fitness do vírus, e o fitness do vírus é exatamente aquele R0, né? Então, a ocorrência, né, ela é essencialmente explicada por 3 parâmetros, certo? O fitness do vírus, a quantidade de anticorpos que esse bebê recebe da mãe, né? E também agora foge, né, a tradução do inglês para o português, certo? Como que aquelas 2 funções de neutralização, enhancement, e a forma delas, tá? Porque eu tenho alguns parâmetros de forma ali, né, que eu consigo deixar elas mais rápidas, né? Eu consigo mudar a forma daquelas funções, já que eu tenho alguns parâmetros ali, né? E esses parâmetros que mudam a forma daquela função também explicam, né, a dengue hemorrágica grave, tá? E aquele retardo, né, da ocorrência da dengue hemorrágica, ela está relacionada, né, à quantidade de anticorpos que esse bebê recebeu da mãe, né, mas também a parte de cinética do vírus, tá bom? Porque sempre as pessoas ficavam focadas aqui, ó, na explicação relativa à quantidade de anticorpos, né, e não olhavam para a dinâmica viral, certo? Então, a gente precisa olhar também para a dinâmica viral para poder explicar aquele atraso ali com relação à ocorrência da dengue, tá? Tudo bem? Então, esse foi um primeiro modelo que a gente fez, e eu vou comentar um pouquinho, eu estou vendo aqui que eu estou muito devagar, então talvez eu até pare, mas eu quero dar algumas ideias para vocês, né? A gente acabou repensando esse modelo porque a gente se inspirou muito naquela escolha da função ali de interação, né, entre anticorpo, células suscetíveis, células infectadas, pelo que a gente via ali dos experimentos in vitro, né? E recebemos algumas críticas em função disso, né? Porque por que escolhe essa função, né? E aí a gente repensou um pouco o problema e se debruçou um pouco em cima dessa parte de cinética de reações químicas, né? Então a gente acabou propondo novas funções que são muito mais explicadas, fáceis de explicar, né? Quando a gente pensa em cinética de reação química, então é um pouco essa ideia que eu quero trazer para vocês agora, tá? Então, pensando aqui, olha lá, olhando aqui nesse desenho aqui, tá? Então, a gente tem aqui um anticorpo, né? De alta afinidade, né? E ele se ligando aqui, ó, ao antígeno, certo?
Então, essa ideia aqui, ó, que o seu anticorpos de neutralização seria esse anticorpo aqui, ó, que tem muita afinidade, né? Que chega aqui e se prende a esse antígeno, né? E acaba bloqueando a entrada do vírus na célula, né? E uma vez que isso aqui está bloqueado, ele é fagocitado e pronto, acabou, certo? Então, aqui a gente está olhando para o fenômeno de neutralização, né? E a gente está olhando aqui, ó, para um fenômeno de enhancement, de aprimoramento da infecção. Então, o que a gente quer falar aqui? A gente quer falar de um anticorpo, que está aqui, o nosso anticorpo, com esses dois bracinhos aqui, ó, e ele se conecta a esse vírus, mas olha só, não é uma conexão perfeita, né? Porque ele tem baixa afinidade, né? E como ele não tem aqui ele não consegue se conectar perfeitamente, então a hipótese, né, que as pessoas levantam aí, é que ao invés dele neutralizar esse vírus, ele acaba, né, ajudando esse vírus a entrar dentro da célula, tá? Então a gente tem uma interferência aqui, né? Porque tem algumas interações aqui entre esse anticorpo e aqui a célula, né? Então, em vez de neutralizar, ele ajuda esse vírus a entrar dentro da célula, né? E é por isso que chama-se antibody dependent enhancement, né? Então, é o aprimoramento da infecção por causa de anticorpos, tá? Então, essa ideia aqui por trás. E se a gente olhar aqui, ó, como eu comentei com vocês, a gente vai querer mudar aquele modelo lá, e a ideia por trás disso, agora sim, olhando de perto essas reações químicas, né? Então, a gente pensar que o vírus, ele tem um certo número, né, de spikes na superfície dele, certo? Então, o que acontece aqui, né? A gente tem aqueles spikes, se a gente olhar lá atrás, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, só para a gente ver o que eu estou falando, né? Mas é essa ideia aqui, né? Esse aqui é o spike, né? Então, ele tem um número aqui de ligantes, certo? Vai depender do qual vírus que a gente está olhando, é típico do vírus, tá? Mas a ideia, então, olha lá, que eu tenho N epítopes, né? E aí eles vão se ligar a N moléculas de anticorpo, e de acordo com essa equação química, né? Então, a gente tem aqui a quantidade de spikes, o número aqui de epítopes, e o número de, né, que ele está se ligando aqui a N moléculas, que são os anticorpos que estão ali, né? Então, veja que aqui eles estão livres, aqui eles estão ligados, essa reação química, ela entra em equilíbrio, certo? Então, dado que ela entra em equilíbrio, a gente consegue escrever isso em termos de concentração, né? De moléculas, né? Essas N moléculas, esse anticorpo e esse spike. Então, a gente consegue escrever isso em termos de concentração, né? Aqui seria a nossa constante de dissociação, né? E esse número de spikes no vírus, ele é constante, né? Então, se a gente somar isso aqui é uma constante, tá? Então, na hora que a gente começa a fazer essas contas, a gente pode pensar o seguinte, ó, a neutralização, né? A gente pode entender a neutralização como sendo uma fração ocupada dos spikes, né? Por vírus, no final da reação, certo? Então, essa é a ideia aqui, né? Então, seria os que estão ocupados sobre a quantidade total, né? Isso estaria relacionado à neutralização, tá? Então, veja que depois a gente vai olhar esse L aqui como sendo a quantidade de anticorpo, né? Então, a gente precisaria aí de um certo número, lembra que lá atrás a gente falou isso? A gente precisa bloquear esse vírus e existe algum limiar com relação ao bloqueio, né? Desses spikes aí, para que o vírus não entre dentro da célula, né? Então, é a maneira que a gente vai entender aquela função, e a gente vai se inspirar agora numa função de neutralização modelada dessa maneira, essa é a ideia por trás, tá? E veja só, né? O que vai acontecer? Opa, desculpa. E o que vai acontecer aqui? Se essa aqui é a neutralização, a não neutralização, né? Vai ser exatamente o complementar, certo? Um menos isso, tá aqui. Então, essa seria a não neutralização, tá? Probabilidade de não neutralizar, tá? E como é que a gente vai olhar essa questão do enhancement, né? Então, de novo, para ter neutralização, a gente estava olhando para funções desse tipo aqui, certo? Onde a gente tem a neutralização sendo modelada pela quantidade de anticorpo, né? Que está aqui, tudo bem? Tá? Isso aqui é uma constante relacionada à dissociação daquela reação química, né? E aqui o N seria aquele número de
spikes que a gente tem, número de moléculas que a gente precisa se ligar para neutralizar, tá? Então, a gente vai assumir que o seguinte, ó, numa situação de enhancement, né, essa ligação aqui, ela é tal, lembra lá do nosso desenho, que ela não consegue neutralizar, ela é fraca, né, ela tem baixa afinidade, tá? Então, em vez de estar olhando ali para os N, que estariam ligados, a gente colocou mudou isso aqui, ó, colocou um P, tá? Então, isso vai modelar para a gente essa ligação de baixa afinidade, que vai ser o enhancement, tá? Então, é isso que está aparecendo aqui para a gente, tá? E veja que interessante, essa ligação, esse enhancement, né, que é essa ligação de baixa afinidade, ó, a gente tem os casos extremos, né? Quando o P for zero, o que acontece quando o P for zero? A gente tem a nossa função de... a gente tem a não neutralização, quando o P é zero, tudo bem? E quando o P é N, a gente tem a neutralização, tá? Que é o que vai aparecer aqui, né? O enhancement está ali no meio, certo? Essa é a ideia. Ele está no meio entre a neutralização 100% e a não neutralização, que seria o zero. O enhancement está ali no meio, tá? Essa é a ideia, tá? Então, a gente se inspira agora sim, né? Uma função que a gente vai... O mesmo modelo, tá vendo aqui, que eu estou colocando para vocês, é exatamente o mesmo modelo que eu apresentei antes, né? Mas agora com essa inspiração nas reações químicas, né? E que aí é muito mais fácil a gente explicar a escolha dessas funções, tá? E eu nem vou avançar muito para explicar o outro modelo, mas o que eu queria comentar para vocês é que, para esse novo modelo, agora sim, onde a gente mudou essa função de interação, né? Que depende da quantidade de anticorpos, né? A gente refez todo aquele estudo, a gente refez a análise de acessibilidade, a gente refez o ajuste ao conjunto de dados, né? E a gente tem resultados muito melhores, tá? Então, esse novo modelo, ele se ajusta muito melhor ao conjunto de dados do que aquele outro modelo, né? E o que eles estão diferindo entre eles é justamente essa função aqui, ó, essa interação entre célula e anticorpo que é mediada, célula e vírus que é mediada pelo anticorpo, tá? Então, é um modelo que explica, ele traz todos os resultados, reafirma todos os resultados que eu mostrei para vocês, tá? Mas com esse olhar, né, que ele é melhor no sentido de que ele ajusta melhor ao nosso conjunto de dados e ele tem uma explicação muito mais fácil, né? Porque ela está aqui agora, sim, inspirada nessa cinética de reações químicas, tá? E eu vou parar por aqui, senão eu vou avançar no meu tempo, tá? Que depois o que eu tinha para vocês, mostrar para vocês era, de fato, um outro modelo que a gente vai querer olhar por uma segunda infecção, né? Mas lá atrás vai ficar gravado aqui o que eu estou falando, esses artigos estão publicados, ó, esse segundo modelo está publicado aqui, ó, e depois eu conto para vocês, então, numa segunda vez que eu vier, só para não ocupar muito o tempo de vocês, tá bom? E agradeço aí a oportunidade de estar apresentando o trabalho que a gente tem. Não vou falar do segundo modelo, mas eu vou contar para vocês que algumas coisas que a gente está fazendo, né? Que é modelar, por exemplo, pensar em interação entre anticorpos, né? Como é que eles estão interagindo, certo? Porque a gente pode modelar que eles interagem ou não, né? Então, a gente está pensando nisso daí, tem alguns artigos na literatura que estão ajudando a gente, tá? Então, é mais ou menos isso, e colocar para vocês aqui, que não é um trabalho só meu, tem um grupo aí junto, tá? Então, colocar para vocês isso também, tá? O grupo que tem trabalhado junto, e obrigada pela oportunidade. Eu agradecer a Cláudia. Porque eu vou passar o tempo. Pela palestra. Aqui no nosso chat, nós temos duas perguntas do Walter. Uma é do modelo proposto para crianças infectadas por dengue. Vocês conseguiram mostrar a estabilidade global por meio das funções de metodologia? Não, Walter, aí os créditos são do professor Mustafa mesmo, viu? Que é o matemática que forte do grupo, tá? Ele usou princípio de comparação, não é isso? Ele construiu um sistema que ele
uma série de desigualdades, né? Então, ele propõe um sistema que seria como se fosse assim, as soluções desse sistema é um limitante superior, e para esse sistema que ele construiu, ele mostra a estabilidade global, porque ele manipula mais facilmente, né? E como o nosso, ele estaria aí, como que fala? Tá sanduíche, fez um sanduíche, né? Então, ele fala que é um princípio de comparação, né? De sistemas lineares, né? Dentro dessa teoria, né? De modelos de equações diferenciais ordinárias, né? Então, ele usa isso, tá? Um princípio de comparação, tem um nome, viu, Walter? Eu até agora me escapou, tá? Mas não são funções de Lyapunov, a gente não conseguiu, porque veja que aquelas funções que aparecem ali não são as funções tradicionais que a gente está acostumado, né? Em modelos epidemiológicos, e a gente sabe muito bem como construir as funções de Lyapunov ali, é muito difícil. Então, na verdade, ele usou uma outra técnica, tá? E, se não me engano, está lá no artigo, viu, Walter, que eu esqueci agora, tá? E a segunda pergunta que você fez, essa eu já lembro mais fácil, porque foi eu que fiz, viu, Walter? Assim, né, que a gente fez, a gente sabe, a gente lembra, tá? Eu usei a análise de sensibilidade global, e aí também, Walter, quando a gente fez esse artigo, eu usei, você viu que aparece ali o PRCC, né? Partial Rank Correlation, alguma coisa em inglês, tá? Mas, na verdade, Walter, como aquelas funções, elas são funções não monotônicas, tá? Isso foi uma coisa que também, quando a gente refez, né, os resultados, olhando para essas novas escolhas, eu também repensei a análise de sensibilidade, viu, Walter? E a correta para fazer é a baseada, por exemplo, em análise de Fourier, tá? A que eu usei não é muito legal, porque a minha função não é monotônica, tá bom? A gente refez essa análise também, os resultados, assim, estão todos ok, tá? Mas realmente não é a melhor para esse tipo de problema, onde a resposta de saída não é uma resposta, não é uma função monotônica com relação aos parâmetros de entrada, tá bom? Mas eu posso depois, Walter, se você quiser mandar um e-mail para mim, eu vou até colocar aqui, ó, eu te conto um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas, assim, a gente repensou também isso, viu? Porque a função não é monotônica, aí eu posso te contar um pouquinho mais. Temos mais alguma pergunta? Digamos que a gente... fala, Valéria, Não, a gente revisitou esse modelo, viu, Walter? E aí a gente fez tanta coisa melhor, né? Depois que a gente publica, né, Valéria? Aí não vale mais, né? Mas, na verdade, a gente fez isso. Diga, Valéria. A minha pergunta é a seguinte: imagina, um aluno está querendo entrar nessa área, né? E aí, uma coisa que eu vejo é que você aprendeu muito de imunologia. Né? E aí a pergunta é a seguinte: como seria assim o início, o básico? Os artigos que você coloca na sua palestra seriam suficientes para você começar a entender um pouco, né, do que é necessário para você estudar imunologia? Ou primeiro a pessoa determina o tipo de problema que quer trabalhar e aí corre atrás exatamente do funcionamento daquele problema? Porque eu coloco para você o seguinte: eu tenho um aluno que trabalha com crescimento tumoral, e sim, eu já ouvi muito falar em CD4, CD8, e seria mais ou menos a mesma coisa. As células de resposta são as mesmas mesmo, a partir de imunologia celular, né? Que é a CD4, CD8. Olha, Valéria, eu tenho que te dizer o seguinte: eu acho imunologia super difícil, né? E duro que a gente está gravando ainda, né, Valéria? Sim, ó. Não, mas é interessante. Porque não, mas é importante que eles saibam. Eu estou brincando assim, mas é a verdade. Eu acho imunologia super difícil, tá? Eu assim, não sei qual que é o sentimento seu, dos seus alunos, eu acho bastante difícil. Tanto que, às vezes, eu falo com o professor Mustafa, né? Porque ele trabalha muito mais tempo que eu, veja que ele me propôs, e eu falei assim, então vamos fazer, né? Então, ele sabe muito mais que eu, tá? E aí eu sempre reclamo para ele, assim, que, nossa, como é difícil imunologia, né? Porque parece que é uma ciência que muita coisa ainda está sendo descoberta, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, ó, eu realmente leio livros de imunologia, livros básicos mesmo, de graduação, tá?
O Abas, por exemplo, é um livro muito bom, eu posso passar depois de referência, né? Então, eu me debruço sobre eles, mas eu te falo, assim, do fundo do meu coração que eu busco os meus amigos biólogos, porque, assim, quando começa a falar de interação de anticorpos, eles falam disso daí, né, com uma maior facilidade, e eu fico assim, nossa, eu tenho perguntas básicas sobre isso, né? Que às vezes a gente lendo os livros ainda é confuso. Então, eu converso muito, eu estou num campus de saúde biológicas, né, que é a Unesp aqui de Botucatu, esse é o campus, ele é de saúde biológica, então, eu estou cercada mesmo de biólogos e pessoal da área da saúde, médicos, né? Então, eles me ajudam bastante quando eu tenho dúvidas. E eu penso também, Valéria, que além de você ter essas pessoas que elas caminham sobre essa literatura bem mais rápida que a gente, né? Então, ajuda bastante a ganhar velocidade. Você depois sempre precisa olhar na literatura e modelar, né? Uhum. A vírus, né? Professora, eu acho que é a Cláudia que está agarrando. Ah, tá. Eu que estou gravando? Não, desculpa. Não, é que deu uma parada. Ah, tá. A internet aqui é ruim mesmo. E não, o que eu queria comentar é o seguinte, é que esse fenômeno de enhancement, né, que é o aprimoramento da infecção, é uma coisa assim que ela já está demonstrada de fato para muitos poucos vírus, e alguns vírus assim, animais, em gatos, sabe? Porque aí eles têm um modelo experimental, digamos assim, que é o gato, né? Então, para dengue, são muitas hipóteses, porque veja que só quem desenvolve a doença é a gente. Então, não pode fazer experimento humano, né? Então, o que a gente consegue de dados é, muitas vezes, por exemplo, quando eles acompanham essas coortes, né, para poder olhar esses dados, quando que teve um caso de dengue, e aí coletar sangue, né, para ver o número de células relacionadas ao sistema imunológico, ou a dinâmica do vírus, em geral já passou. Porque na hora que você procura o hospital porque você está com sintomas, você já perdeu todo o início da infecção, né? Então, a próprio ajuste de dados é difícil, sabe, Valéria? Então, você acaba tendo que se debruçar também um pouquinho, além esse estudo um pouco mais geral, para entender a parte da dinâmica da resposta imunológica para o vírus, eu estou falando para o vírus aqui, porque já que eu estou olhando para o vírus, tem que olhar assim, ó, vírus da dengue, né? Então, tem que ir um pouco para essa questão de especificidade e vai esbarrar nessa questão de dados, né? Que para alguns casos, como a dengue, é muito difícil, isso é uma das maiores dificuldades, né, para entender, é a falta de dados, justamente porque você não tem um modelo experimental, né? Então, ajuda bastante se a gente estiver se debruçando sobre uma doença que tem um modelo experimental e a gente tem um conjunto de dados bons para a gente poder fazer ajuste, né, dos modelos aos dados e verificar de fato se interpretar esse modelo e verificar aí o que a gente quer. Não sei se eu respondi muito, mas assim, ó, é difícil estudar bastante. Cláudia, muito obrigada pela sua palestra, por não atrasar muito a outra. Eu espero que o próximo convite você venha aqui de fora. Nós já temos outra segunda parte. A segunda parte, exatamente. Você. Walter, a gente vai abrir a câmera para tirar a foto da Cláudia. Sim, eu só acho que a professora Cláudia esqueceu de falar sobre o Solabima. Esqueci, Walter, muito obrigado. Tanta coisa na cabeça aqui, ó. Gente, por favor, ó, estamos pedindo, e eu percebo que está difícil de entender, a gente já mudou aqui o anúncio, mas ainda estou achando que está difícil de entender. Mas estamos organizando o Solabima, estou projetando, né, Walter? Sim. Desculpem, gente, eu esqueci. A gente está organizando o Solabima, vai ser um evento virtual, né? Porque, bom, não preciso nem explicar muito para vocês que são brasileiros, né? Mas a gente está com o semestre atrasado, a gente ficou aí bastante preocupado com a questão de financiamento pós-pandemia, tá? Então a gente resolveu fazer online o evento. E o que a gente resolveu fazer também, né? Então tem aqui o site para vocês, ó. Eu vou até colocar aqui de novo para o Walter me ajudar com a divulgação depois, tá? Mas a ideia é o seguinte, ó, tá aberto
E o que a gente está fazendo, diferente dos outros anos, porque a gente também achou, tá, que seria melhor, um evento menos cansativo, ficar assim, ó, 5 dias e todo mundo junto. Então, a gente não quis colocar palestras em paralelo, tá? Então, com isso, a gente abriu, a inscrição, ela não é grátis, não precisa pagar, está aberta as inscrições, todo mundo pode participar. E o que a gente fez é que a gente acabou optando por alguns minicursos, algumas mesas redondas e alguns minicimpósios, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não tem muito espaço para apresentação de trabalho. A gente procurou colocar um espaço de discussão, tá? Então, a gente pede que as pessoas proponham ou mesas redondas, ou minicursos, ou minicimpósios, né? Minicimpósio, você vai ter aí 3 ou 4 palestrantes. Então, o que a gente quer receber são propostas dessas coisas, tudo bem? Então, não é propostas assim, ó, individuais para apresentação de trabalho. Tem que vir uma proposta assim, ó, de um mini simpósio com esses convidados, com essas apresentações, com essa temática, né? E a gente pediu também que dentro desse contexto, né, a gente quer que seja um evento bastante assim diversificado em temáticas. Então, a gente fez aí um primeiro movimento, né, de convites, né? E a gente tem divulgado aqui, ó, à medida que a gente tem coletado e preenchido esse espaço, né? E pedido para as pessoas olharem para não ter muita sobreposição, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um mini simpósio, né? Que é só para dar um exemplo aqui, né? De, sei lá, sistemas ecológicos, aqui está muito aberto, né? Mas deixa eu pegar um exemplo melhor aqui, gente. Mas alguma coisa aqui, ó, pronto, teoria de jogos, né? Teoria de evolução, né? Em ciências da vida. Então, o que a gente tem pedido é que as pessoas deem uma olhada para não propor coisas muito iguais, tá? Para poder a gente ter um evento, assim, bastante diversificado e bastante que abra a oportunidade para as pessoas participarem, não necessariamente apresentando o trabalho, mas assim, ó, debatendo, tá? E o que a gente também trouxe, que a gente achou que seria uma coisa interessante, é que as palestras, digamos assim, plenárias, são latino-americanos, né? Então, é o pessoal do Brasil, é o pessoal da Colômbia, é o pessoal do Chile, mas que estão fora da Latinoamérica, tá? Porque a gente quer que eles falem também de oportunidades para a gente ir para a Europa, para a gente ir para os Estados Unidos, de colaboração e de estágio, e de doutorado, e de pós-doutorado. Então, eles estão fora da Latinoamérica e eles vão trazer essas oportunidades para a gente da Latinoamérica e para fora, tá? Vou contar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, foi mais ou menos assim que a gente pensou, e a gente gostaria muito que vocês participassem via inscrição e via proposta, como eu comentei, de minicurso, minicimpósio e mesas, tá bom? É isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Walter, por lembrar aí para eu fazer a divulgação. Nada. Eu vou parar de gravar agora, professora Valéria, e a gente tira a foto e vai para a próxima, tá bom? Ok. Todo mundo aí, põe o cabelo, abre a câmera. Arruma o cabelo. Arruma o cabelo.